Senhor, meu Deus e meu Pai, esta pessoa faz deste momento o momento mais importante do dia. Ele para tudo para falar com aquele que pode, quer ouvir e pode resolver este problema que ele está enfrentando. Porque advogados, médicos, familiares, amigos, clientes, vizinhos já escutaram as suas lamentações, os seus pedidos, mas não puderam resolver o problema. Políticos, religiões, famosos, dinheiro não resolve o problema dessa pessoa. O que essa pessoa precisa é de um milagre. E milagres só o Senhor, ó Deus vivo, pode fazer. Então agora, aí, no presídio, em casa, no hospital, aonde quer que ele esteja, coloca a tua mão para arrancar esse encosto da depressão, esse encosto da negatividade que faz ele se excluir dos teus planos por sentir-se rejeitado. É verdade que o Senhor, meu Pai, escolhe e favorece, abençoa, principalmente os desprezáveis, os que são rejeitados, a exemplo de Lia, de Jacó, de Davi e de tantos outros homens e mulheres que foram rejeitados até pelos seus próprios familiares, mas não por ti, ó Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Eu te invoco desde o templo de Salomão. Estenda a tua mão e arranque essa dor, arranque esse encosto, arranque esse vício, arranque esse medo, arranca, Deus, a miséria que há na vida desta pessoa, que fez com que tudo desse errado. Ele se casou, ela se casou pensando, planejando ser feliz, mas depois que se casou, depois que se juntou, depois que foi viver com esta pessoa, a sua vida se tornou um inferno. O problema não está na outra pessoa, o problema está na ausência do Senhor na vida deles. Mas agora, aí ele toma a decisão de te buscar. Fale, meu amigo, desabafe com Deus. Se você tiver que chorar, chore. Se você tiver que clamar, clame, mas não fique calado. Ele quer ouvir a sua voz. Foi o Senhor Jesus que afirmou que tudo que pedíssemos ao Pai em seu nome, crendo, receberíamos. Creia e peça. Peça a Deus em nome de Jesus que lhe socorra agora. Meu Pai, usa esta água como ponto de contato. Que esta pessoa que participou desta fogueira santa seja cheia do teu Espírito. E os que já são batizados venham, ó Deus, desfrutar de uma vida de qualidade. Dê direção, dê sabedoria, dê disposição, dê coragem a todos que oram comigo. Pois eu sei que o Senhor ouve a minha voz e responde a minha oração, pois eu a faço em nome de Jesus que deu a vida por nós. Se o Senhor não negou o seu único filho, mas o enviou para dar a vida por nós, pecadores, o Senhor vai negar o teu espírito? Vai negar a cura para o doente? Claro que não. O Senhor vai negar a libertação para o viciado depressivo? É óbvio que não. O Senhor vai negar a prosperidade, a realização sentimental para aqueles que se entregam agora? Não, pois o Senhor é Pai. Por isso eu declaro esta água abençoada e consagrada em o nome de Jesus. Beba e tenha agora uma experiência pessoal com Deus, que marcou um encontro com você através desta programação. Vem, Senhor Espírito Santo, e possua o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração, que sejamos um instrumento nas tuas mãos, que nesta semana do aconselhamento, do atendimento familiar, esta família, este ente querido seja instruído, ajudado e abençoado. Pois em tuas mãos eu entrego a todos. E você que concorda, diga graças a Deus.
Não é difícil encontrarmos pessoas perdidas, não é verdade? Confusas e sem direção, com a sensação de que estão sozinhas na vida, porque infelizmente a maioria delas são instruídas por guias cegos, por coisas e pessoas falhas, outros que querem guiá-los, ajudá-los, mas eles mesmos não têm visão aonde pisam nem para onde vão. Enquanto isso, há o guia perfeito, que é o Senhor Jesus. Esse não se cansa de tentar ajudar a você, a mim, a todos nós, porque Ele quer nos livrar, Ele quer resgatar a você que está aí, sentindo-se desprezado, esquecido por tudo e por todos, ainda que você tenha sofrido decepções, as orientações tenham sido frustradas. Deus não vai lhe frustrar, meu amigo. Nós estamos na semana do atendimento familiar. Leve este ente querido seu, a Universal, aí no seu estado, aí no seu país. Aqui em São Paulo, no Templo de Salomão, nós estamos em um plantão antes e após todas as reuniões, pela manhã, tarde e noite, atendendo. Não cobramos nada, senão a sua sinceridade. Não importa quão orgulhoso você tenha sido, se a partir de agora você tomar a decisão de ser humilde, o Espírito de Deus, que é humildade, vai lhe guiar, vai lhe inspirar, vai lhe ajudar a combater esse espírito de orgulho que, inclusive, afastou já muita gente de você. Não é verdade? Por causa do orgulho seu, você ficou cego. Você maltratou, você desvalorizou, você não considerou e acabou pagando o preço. Sente-se só, isolado, mas Deus manda que eu lhe diga, preste atenção, não importa quão orgulhoso, orgulhosa você tenha sido. Se a partir de agora você tomar a decisão de ser humilde, o Espírito de Deus, o Espírito da Palavra de Deus vai lhe envolver, porque Deus, Ele anda com os humildes. Deus, o Deus vivo, o Deus da Bíblia, o Deus Todo-Poderoso,
não anda com arrogantes, com orgulhosos. Você sabia disso? Você tem andado só. Desculpa, eu tenho que corrigir. Você tem andado com o capeta, com Satanás, com Lúcifer, que é o pai do orgulho. Inclusive, ele se tornou diabo por causa do orgulho. Mas você é humano. E se você reconhecer o seu erro e pedir perdão, Deus vai lhe perdoar. Preste atenção. De um dia para o outro, eu acordei sem andar. Os médicos já não aguentavam me ver mais, porque fez tudo quanto é exame, eu não tinha nada. Meu nome é Adriana, eu sou depiladora. Desde quando eu era pequena, eu tinha muita dificuldade na minha casa. Passava necessidade, meu pai trabalhava de pedreiro, né? A minha mãe não trabalhava. Então, teve dia que a gente até ficou sem alimento, que precisou a vizinha dar comida pra gente. A minha adolescência também, eu tive que começar a trabalhar cedo para ajudar em casa, né? E com muita dificuldade. Tinha vontade de ter as coisas, mas não podia porque eu tinha que ajudar em casa, né? A minha mãe era inquilina da minha sogra, né? Aí eu conheci que hoje é meu marido, né? E a gente se casou, mas no começo tinha dificuldades. Teve dias que a gente teve que dividir um ovo. Ele trabalhava, eu ficava em casa, que eu tinha 2 filhos, né? E eu não podia levar meus filhos para um shopping. Às vezes, se ia sair, eu já avisava em casa, falava, ó, não pede nada, porque a mãe só tem dinheiro para comprar o tênis. Se eu comprar, por exemplo, um cachorro-quente, já não tenho dinheiro para comprar o tênis. Eu ia a pé para economizar o dinheiro da passagem. Meu marido que conheceu a Igreja Universal, porque eu tinha ódio da Igreja Universal. E quando passava as coisas na televisão, aí que eu ficava com mais raiva ainda. E ele ia na igreja, pegava os propósitos, ele tinha que esconder, porque se ele deixasse à vista, eu rasgava os envelopes. Eu destruía os envelopes. Às vezes tinha dinheiro na carteira, falava, deixa eu tirar, porque senão ele vai dar lá na igreja. Mas, de um dia para o outro, eu acordei sem andar. Eu fiquei 9 dias indo para o hospital de 3 a 4 vezes por dia. Tinha que incomodar os vizinhos para levar eu no médico, porque eu desmaiava. Os médicos já não aguentavam me ver mais, porque fez tudo quanto é exame, eu não tinha nada. A minha cunhada, ela já também ia na Igreja Universal e ela chamou o pastor e foi os obreiros em casa. Aí eles fizeram o trabalho de libertação e eu falei, eu quero conhecer esse Jesus que você me mostrou, porque eu conheço aquele pregado na cruz que não me faz nada. Eu quero conhecer esse vivo, porque eu tô curada. Aí eu comecei, peguei firme na igreja. Eu ia pelo que a mídia falava, né? Que a igreja roubava, que os pastores eram ladrão, então eu tinha isso na minha mente. E quando o pastor começou a pregar sobre o dízimo, eu comecei a prestar atenção. Eu comecei a prestar atenção nos testemunhos. Eu falei, não é possível. Tanta gente dá testemunho, eu falei, tem que ser. Eu falei, se Jesus já me curou, isso é só um passo para ele me abençoar mais. Depois disso eu comecei a honrar a Deus, colocar Deus em primeiro lugar, porque antes eu colocava meus filhos em primeiro lugar, meu marido. A partir do momento que eu colocasse Deus em primeiro lugar, tudo ia mudar. E realmente, tudo mudou. Deus foi abrir na minha visão, consegui arrumar um lugar para meus filhos ficar numa escola, comecei a trabalhar, eu e meu marido fomos prosperando degrau por degrau, conseguimos comprar nosso terreno, construímos a minha casa, tudo mudou. Graças a Deus, hoje a nossa vida é uma bênção. Eu tenho a minha casa, tenho apartamento, eu tenho meu carro, meu marido tem o carro dele, meu filho tem um casamento abençoado. A minha casa é um pedacinho do céu. Eu e meu marido já passamos muitas dificuldades, nós perdemos um filho, mas assim, nada tira o nosso foco. Quando a gente perdeu o nosso filho, aí
realmente eu entendi por que a gente tem que pôr Deus em primeiro lugar. Porque se Deus não estiver em primeiro lugar na nossa vida, a gente não consegue sobreviver sozinho. E hoje eu posso passar o que for, Deus sempre vai estar no topo. Sempre. Porque é Ele que mantém a gente de pé, é Ele que me deu o casamento abençoado, a família abençoada que eu tenho. E em primeiro lugar é assim, é a minha salvação. Os bens vêm, né? São consequências, né, de nós agirmos a fé. Mas a certeza da salvação não tem nada que pague. Ficaria até em terceiro se fosse o caso. Mas Deus sempre em primeiro. Eu não falei que se você é orgulhoso, você anda só? Mas se você for humilde, então Deus, Ele vai lhe guiar. A Adriana foi orgulhosa. Ela que chegou aí ao hospital por 9 dias seguidos, mais de 2 vezes. Imagina você ir ao hospital 2 vezes ao dia. Ela tinha problemas espirituais. Ela tinha dificuldade de se relacionar. O casamento estava praticamente destruído. Ela não comungava da mesma fé do esposo, que queria ajudá-la, que apresentava a ela uma fé viva, mas ela achava que não precisava. E ó, só afundando, hein, Adriana? Até que ela entendeu, eu preciso de libertação, eu preciso de ajuda. E foi quando ela fez o voto de Betel, de honrar a Deus em primeiro lugar. Deus a libertou, a curou e a abençoou economicamente. Eles que não tinham nada, porque ele estava amarrado a ela, que estava amarrada a um encosto que não deixava eles ir para frente, não deixava eles avançarem. Hoje tem apartamentos, tem carros, tem uma empresa bem-sucedida porque aprendeu apanhando. Se você é aquele tipo de gente que tem que apanhar para aprender, então aguente as pancadas. Mas não vem de Deus não, tá? Essas pancadas que você está recebendo vêm do mal, vêm do espírito devorador. Faça o voto de Betel, meu amigo. Faça como fez o esposo da Adriana e a Adriana. Você vai sair desse inferno que você está vivendo. Está aqui, ó. Ser dizimista, que é fazer o voto de Betel, é você não variar, mudar diante das circunstâncias. Você tomou uma decisão, está difícil, surgiram obstáculos, você está sofrendo uma decepção. Não mude, não fique variando, permaneça firme diante das dificuldades que venham enfrentar, pois honrar a sua palavra empenhada a Deus é mais importante. Você empenhou a sua palavra a Deus, não empenhou? De honrá-lo em primeiro lugar? Então, diante das dificuldades, não mude, não varie, permaneça firme, fiel, honre a Deus em primeiro lugar, que Ele vai lhe guiar, Ele vai lhe dar ideias. Veja que a Adriana, ela disse, né? Eu não tinha visão, mas quando ela fez o voto de Betel, o Espírito Santo abriu a visão dela, abriu a mente dela, lhe deu ideias. E o mais importante, hoje ela tem certeza da sua salvação. Só que entre nós, você tem certeza da sua salvação? Meu nome é Edson José de Toledo, eu tenho 43 anos, sou paisagista. Bom, a gente ouvia essas fake news na TV, né? Elas é o único meio de comunicação que a gente tinha. E eu lembro que a gente ouvia nos comentários de TV, né, que a igreja movimentava milhões, que estava roubando. Bom, eu achava que o Bispo Macedo era ladrão, né? Porque o que a gente ouvia, né, que ele movimentava rio de dinheiro, que a igreja era para roubar, que era movida a dinheiro, que para ir na igreja tinha que deixar a carteira em casa. E eu sempre falava, eu não vou dar dinheiro para aquele careca baixinho. Eu falava isso. Então, até é ruim de falar isso, eu peço desculpa ao bispo, né, por essa situação. E aí foi quando eu fui parar na rua, fiquei uns 8 meses mais ou menos na rua. Não desejo para ninguém o que eu passei. Ali eu vi muita coisa errada, eu tinha medo de dormir.
Muitas vezes pedia para comer, pessoas davam comida azeda. Eu lembro uma vez que eu pedi uma coxinha numa padaria, eles me deram uma comida azeda, estava azedo, estragado. E aquilo ali me deu uma revolta por dentro. Eu não queria mais viver aquela vida. E eu queria ir embora, mas não tinha condições. Para ir a pé era muito longe, não tinha como. Aí foi onde eu consegui um dinheiro com assistência social. Mas isso já fazia tempo que eu estava na rua. E eu consegui voltar para casa dos meus pais. E eu lembro que eu estava num vagão de trem, eu fedia e as pessoas se afastavam. Com 2 malas e as pessoas se afastavam. E ali eu fui embora para casa. Nessa época, a minha irmã já estava na igreja. Só que eu não queria saber da Igreja Universal, porque eu vim de um berço ignorante. E eu falei, não tem quem leve eu para a igreja. Eu falava dessa forma, eu falei, eu não vou. Nessa igreja eu não vou. Eu vou em qualquer outro lugar, mas nessa eu não vou. E foi quando eu fui em várias denominações, várias. Cheguei a me batizar em outras igrejas, fui buscar a Deus, fui para um terreiro, mas na Igreja Universal eu não queria. Perdi tudo que eu tinha. Perdi o casamento, perdi tudo. Fiquei no fundo do poço. Ali foi meu fundo do poço. E eu lembro que numa madrugada, domingo para segunda-feira, eu estava viciado em pornografia, não tinha casamento, não tinha nada, mas eu estava viciado em pornografia. E eu, buscando esses vídeos, achei um vídeo do Bispo Guaraci. Na madrugada, não sei como que esse vídeo apareceu. E tinha um espírito manifestado. E o bispo olhou para a câmera e falou assim que se a sua situação está dessa forma, se você está passando por essa situação como esse rapaz, saiba que dentro de você tem um mal desse. Ali começou a cair minha ficha. Só que eu não sabia que era da Igreja Universal. Eu vi o vídeo, vi acontecendo e aquilo me chamou a atenção. E aí de um vídeo eu fui buscando outro. Eu já deixei a pornografia e comecei a buscar os vídeos do bispo. Comecei a seguir ele ali. E ali eu falei, é da Igreja Universal. Aí eu lembrava que tinha um programa de madrugada. E aí eu fui lá e coloquei no canal. E aí me chamou a atenção, eu comecei a prestar atenção na televisão. Eu comecei a prestar atenção, falei, eu vou nessa igreja. Falando comigo mesmo. Falei, eu vou. Não interessa o que falam aí fora. Eu não tenho dinheiro, roubar vai roubar o quê? Não tenho o que roubar. Já estou no fundo do poço, não tem mais nada. Vai roubar o que mais de mim? Se faz uma lavagem cerebral, se for para o bem, então amém, vou lá buscar. E é o que eu fiz. Só que não foi bem assim. Eu tentava entrar na igreja, eu rodava em volta do quarteirão, não conseguia entrar. Eu parava na porta, eu não conseguia entrar. Era algo mais forte do que eu. Mas eu tinha tomado uma decisão, eu queria mudança de vida. Eu queria buscar Deus, aí eu foquei nisso. Numa sexta-feira eu consegui entrar na igreja. Sabe quando você marca uma reta e vai? Foi dessa forma. Não precisei nem chegar no altar. Eu estava muito leve. Sabe que as cores estavam mais vivas, eu estava limpo, eu estava muito bem, muito. Era tudo que eu busquei na minha vida. Eu falei, eu quero mais disso. A minha vida inteira eu busquei por isso. Eu quero mais disso. Aí foi onde ele falou, é aqui, ó, nesse altar aqui. Eu estava do lado esquerdo do altar. Ali eu entreguei minha vida. Ali foi tudo meu, eu entreguei ali. E dali para cá as coisas começaram a mudar a minha vida, sabe? Ali foi quando eu tomei a decisão de fazer meu batismo. Eu entrei fumando no batistério. E dali eu saí sem vício nenhum. Ali acabou, não fiquei com vício nenhum. Até hoje não sinto vontade de nada. Eu comecei a buscar Deus. Fui batendo em cima. É tudo pelo tudo. Não tem como ser 99,9, sabe? E ali, eu lembro que numa quarta-feira, eu trabalhei muito esse dia. E numa quarta-feira, 7h30 da noite, eu falei, é hoje, meu Deus. Hoje eu quero o teu Espírito dentro de mim. E assim aconteceu. Foi numa quarta-feira. Aí foi algo maravilhoso. É algo maravilhoso. Eu falo para todo mundo que as pessoas têm que saber o que é o Espírito Santo. Ela tem que ter o Espírito Santo. Porque não tem como a gente falar, descrever.
é algo maravilhoso, é transformador. É tudo. Ele é minha base, é meu chão, é meu alicerce. É Ele que, quando a gente passa, mesmo a gente tendo o Espírito Santo, a gente tem dificuldade, mas a gente sabe que a vitória é certa. Hoje eu tenho paz, que é o primordial. Pode vir a guerra que for, pode estar chovendo canivete lá fora, não tem problema. A gente vai sair de tudo isso, a gente vai passar por essa situação. E hoje o Espírito Santo nos dá a condição. Ele nos permite isso e nos dá a condição, né? Então, tem muita coisa que Deus tem feito na minha vida e eu creio que tem muito mais por vir ainda. Se você tem depressão, se você tem vício, se você tem perturbações, como eu tinha, se você já ouviu falar da igreja, que a igreja rouba, que é isso e aquilo, esquece isso. Traga seu problema, pega seu problema, traz. Pega toda a bagagem que você tem, traz. E aí, no primeiro dia, o dia que você der um voto para Deus, você vai ver o que é a transformação na sua vida. Eu avisei, cuidado com esses fake news, cuidado com essas falsas notícias, cuidado com o que você fala sobre a palavra de Deus e sobre nós, servos de Deus da Igreja Universal. Olha só o preço que o Edson pagou. Não foi castigo de Deus não, tá, gente? Ele que falava mal da Igreja Universal, chamava nós bispos de ladrões. Ele foi parar na pornografia, nos vícios, foi parar na rua, morador de rua. Você cuidado, eu tô avisando. Tem um ditado popular, né? Quem avisa amigo é, eu não te conheço, mas Deus te conhece, Ele manda que eu te diga. Você cuidado com a sua língua, porque ele chegou a pedir esmola, hein? Mas Deus é misericordioso. Ele deu ao Edson a condição de voltar para casa, de vir à igreja, de ir, melhor, à casa do Pai. E ele conheceu a Deus, ele conheceu a verdade. Mas ele teve que tomar uma decisão, a decisão de sepultar o passado. E só tem um jeito para sepultar o passado, é se batizando nas águas. O Edson foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abre aí, por favor, ô Marcos, para o pessoal ver a minha cara. Obrigado. Ele tomou a decisão de se batizar nas águas e Deus sepultou o passado dele. Hoje, um homem transformado. Hoje, cheio do Espírito Santo. Deus quer fazer o mesmo com você. Você preconceituoso, orgulhoso. Você viciado, depressivo. Você pobre ou famosinho, famosinha. Deus quer fazer você um filho dele. Seja você famoso ou anônimo, pobre ou rico, tenha sido você bom ou mal, fale você bem ou mal da Igreja Universal, você precisa, olha, vestir isso aqui, ó, e ser batizado nas águas para Deus sepultar o seu passado. Jesus deixou claro na sua palavra, aquele que crer e for batizado será salvo. Domingo agora, ao pôr do sol, aqui no Templo de Salomão, nós vamos lhe batizar. Logo após o encontro com o Espírito Santo, vamos estudar o livro do Apocalipse, vamos buscar o batismo com o Espírito Santo e você vai ter oportunidade de sepultar a velha vida. Tome a decisão de crer, se entregar e abandonar o passado para começar a viver uma vida nova, vestido de branco, diante do Altíssimo. Numa cidade pequena, no estado do Maranhão, chamado Joselândia, no Maranhão. Sou filha de pais muito simples, muito humilde, irmã de 10 irmãos, muito pobre, família muito humilde, não sabia ler nem escrever. Meu pai que vivia nos garimpos e a gente em casa, passando necessidades. Quem trabalhava para criar, sustentar os irmãos era minha mãe e a gente. Isso já não me dava condição de estudar, não sabia nada da vida. A única coisa que eu sabia é que aquilo ali era uma vida normal. Eu já conheci meu pai bebendo. Quando eu nasci, ele já bebia. Ele era um homem muito violento,
muito violento. Ele falava sempre que ia matar muita gente, que ia aparecer no jornal. Então eu não tinha infância. Eu chorava muito, eu já tinha depressão desde os 12 anos. E nesse meio, eu tinha que aceitar o quê? Aceitar relacionamento, aceitar namoro, porque eu era assediada pelos amigos do meu pai, era aliciada, certo? Eles me aliciavam e ainda dizia para mim, você não pode falar pro seu pai, que se falar pro seu pai a gente mata ele. Aí veio a gravidez, engravidei dessa pessoa, tive que sumir da minha cidade para ninguém saber de quem que era o filho, porque senão todo mundo matava. E tive que fugir de lá para São Paulo, para mudar de vida, porque eu já estava com a família e a vida destruída. Eu me casei, encontrei uma pessoa, já tinha um filho, namorei, noivei e casei com essa pessoa, para ver se as coisas melhoravam. Casei para mudar de vida, piorou, porque ele também era alcoólatra, certo? Então, era o dobro. Aí, com o casamento, eu tive mais 2 filhos, um faleceu no nascimento devido a eu ser drogada, bebia muito. Ele nasceu, eu bêbada, ele morreu. Eu simplesmente perdi a criança. A outra sobreviveu. Eu sofri todos os tipos de violência, mas trabalhava fora, tinha emprego, cheguei a ter 2 empregos, sabe? Saía de um para outro, tentava a minha família de tudo e tudo dava errado. Tudo, eu dava 2 passos para frente, 10 para trás. Procurava religião, não era foto de religião. Fazia isso, fazia aquilo, estudava espiritismo, estudava Allan Kardec, estudava isso, fazia aquilo, tinha a minha religião. Eu pensava assim, eu sou jovem, eu faço de tudo, eu ajudo minha família e eu não tenho vida. O único desejo que eu tinha era de morrer. Eu me olhava na frente do espelho e saia chorando. Eu saía de manhã, escovava os dentes, não saía de casa, saia chorando. Questionava Deus todo dia eu me revoltei. Eu me revoltei contra Deus, ficava questionando o que eu fiz, por quê. Não valia nada, sabe? Uma pessoa que não tem, assim, valor nenhum. A coisa foi ficando tão grave e sem solução e piorando, que eu passei a mudar totalmente minha personalidade. Comigo, a única conversa que eu tinha era com a morte. Lá no Maranhão, eu tentei suicídio 3 vezes, mas aqui em São Paulo eu peguei minha filha pequenininha, e peguei o primeiro ônibus que eu encontrei e a minha intenção era jogar ela num viaduto e eu em seguida, para acabar com tudo. Foi aí que nesse quartinho que eu estava de aluguel, numa caminha com ela lá, a dona da casa vinha na igreja. A dona da casa vinha aqui no Brás, na Igreja Universal do Brás. Ela falou exatamente essas palavras para mim. Ela me olhou e falou, moça, você é tão bonita e é sem vida. Então, assim, ela foi muito sábia. Ela falou assim, eu conheço uma pessoa que te ama tanto. Aí aquilo me chamou a atenção. Aí eu falei para ela assim, é homem? Perguntei para ela, se for homem, é mentira da senhora, porque ninguém me ama. E aí, quando eu aceitei a proposta desse convite, para mim era mais uma porta. Eu falei, bom, se não acontecer nada, eu vou de lá mesmo, de lá eu vou fugir. Ela já gosta da minha filha, não preciso mais matar a minha filha, ela traz de volta para ela e eu vou sumir e ela não me vê mais. Foi assim que eu vim. Foi dizendo que era o último lugar. Dentro de mim eu vim determinada. Quando eu cheguei na Igreja Universal, era o pior momento da minha vida. Era o momento do tudo ou nada. É impressionante. Hoje eu fico pensando quanto Deus é maravilhoso, quanto Ele cuida. Meu Deus, Ele cuida. A gente nem conhece Ele. Quando Jesus me acolheu, eu nem conhecia Ele. Hoje eu o conheço, mas eu não conhecia. Eu não sabia. Uma força, uma vontade de viver, não queria saber se tinha marido, se não tinha marido, se eu ia pagar aluguel, se eu não tinha mais medo, porque eu morria de medo, não tinha mais medo de nada. Eu já tinha essa liberdade, já tinha essa força já. Comecei a procurar emprego, mas dali um mês veio a Fogueira Santa. E eu ouvia o pastor falar, olha, você que quer ter um encontro com Deus, você que quer conhecer a Deus. Eu falava, mas eu quero conhecer. O pastor falava no altar, você tem que dar o seu tudo, você tem que dar tudo e tudo. Materialmente falando, eu nem emprego não tinha ainda. Como é que eu ia dar as coisas que eu não tinha? O que eu tinha na época, quando eu cheguei? Eu tinha um anel de formatura. Eu fui junto com esse anel pro altar. Quando chamou para subir no altar, que eu subi no altar, que eu depositei, me joguei naquele altar, aí o fogo desceu. Dentro
dentro de mim, dentro da minha vida, algo sobrenatural aconteceu tão forte, mas tão forte, que eu já desci daquele altar, sabe, na certeza de que a partir dali eu era um gigante, tinha um gigante dentro de mim, uma Edileuza que já existia e eu não conhecia. E no dia que eu tive o encontro com Deus, que eu recebi o Espírito Santo, eu recebi esse caráter, recebi a minha identidade, já tirei essa visão de ser empregada. Já comecei a empreender, já veio a direção, porque foram vindo outras fogueiras santas. E eu fui aprendendo o caminho, eu fui aprendendo o caminho das flores, o caminho da vitória. Aí eu fui fazendo isso. Pronto, já não quis mais trabalhar de empregado. Passei aqui em São Paulo a vender coisas pela rua, não sabia fazer salgadinho. Nunca fiz nada, que lá no Maranhão não é muito saber fazer salgadinho. Aí comprei a barraca de pastel, aí já colocava uma irmã para vender pastel na rua, já virei empresária. Comprava um carrinho de cachorro-quente, dava para outra vender em outro lugar. Aí já comprava isso, já virei empreendedora. Olha, a partir daquele dia, eu falo para você, aonde eu colocava a minha mão, virava ouro. E aí foi de fé em fé. Olha, eu posso falar para você, tudo que eu já pedi em Fogueira Santa, eu já conquistei. Dentro da igreja, Deus me deu um homem de Deus, me casei aqui. Com uma pessoa aqui, que a gente vai fazer esse ano, 26 anos de casado já, aqui. Graças a Deus, não trabalho mais para ninguém, tenho uma corretora de seguros, né? No centro de São Paulo, com os imóveis nossos mesmo. Para quem morava num cômodo, com a família inteira, com as irmãs inteiras, onde eu moro muito bem. Moro num prédio muito bem, tem de tudo no condomínio do meu prédio. Coisas que a gente nem usufrui, não dá nem tempo de usufruir. Hoje eu não trabalho mais para ninguém, trabalho para mim mesmo, tenho a minha própria empresa. Os imóveis da empresa, que não é só um também, são próprios. Hoje eu tenho terrenos em resort, ando no carro que eu quero, visto o que eu quero, escolho o que eu quero. Se eu quiser comer num restaurante, eu posso. Se eu quiser comer onde eu quiser, eu posso. Então vivo bem, tenho alegria de viver. Tenho um casamento feliz, abençoado, um marido que me ama, não sofro de violência. A minha vida está no altar. É o altar que me sustenta. A Fogueira Santa, eu não vejo a hora. Quando vejo falar de Fogueira Santa, eu já estou ali pedindo para Deus a direção, porque Ele vai dando a direção. E você só obedeça, porque arrebenta. O caso verídico da senhora Edileuza dispensa comentários. Pare de dar desculpas. Vá para o altar, entregue-se, faça o que você tem que fazer e Deus vai fazer o que você não pode, que é transformar a sua vida de dentro para fora através do batismo com o Espírito Santo. Domingo agora às 18 horas, chegue cedo para recolher um pouco da água do poço do solo sagrado com a água lá do Jaboque, que foi consagrada e enviada para usarmos aqui no Templo de Salomão ao pôr do sol. Traga a sua Bíblia, vamos estudar o livro do Apocalipse. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida.